Olá, seja bem-vindo ao Linha de Frente, diretamente dos estúdios da Aratu. Eu sou Pablo Reis e vamos continuar nossa rodada de entrevistas com os candidatos, agora sim candidatos, não mais pré-candidatos, à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil na seção Bahia. Eleição que vai acontecer neste mês de novembro. E temos aqui o candidato que já foi presidente da OAB, o advogado Dinailton Oliveira. Seja bem-vindo, Dinailton Oliveira, tudo bem? Tudo bem, bom dia a todos. O prazer é meu estar aqui no seu programa Linha de Frente conversando com você. É um prazer também conversar sobre a Ordem dos Advogados do Brasil para a gente entender melhor o papel que a OAB tem na sociedade como um todo. É um dos temas com o Dinailton Oliveira, até porque ele já foi presidente. Aí eu pergunto, Dinailton, é uma pergunta que eu ouço. As pessoas dizem, Pablo, por que um ex-presidente como o Dinailton quer voltar a ser presidente novamente? Qual a sua resposta para essa pergunta? Na verdade, eu sou um advogado, o primeiro advogado da família, e muito difícil, inclusive, de chegar à presidência da Ordem dos Advogados, até mesmo porque a tradição na nossa OAB era de eminentes professores, advogados que tinham tradição familiar de advocacia. E eu cheguei num momento em que os advogados passavam grandes dificuldades para desenvolver suas atividades e, com isso, fragilizava esses advogados a sobreviverem e viverem com suas famílias dignamente através do seu exercício profissional. Com isso, me tornei presidente. Com esse fato, foi fulminante para que eu me tornasse presidente, concorrendo com 2 eminentes mestres e mais uma terceira colega candidata. Isso a gente está falando de 2004. 2004. A eleição de 2003. Eu assumi em 2004. 2006. Aí de lá para cá, a situação dos advogados baianos melhorou ou a situação piorou? Eu posso garantir que piorou. Tanto assim que esses colegas, né, que estão nos acompanhando nessa marcha, eles me convocaram a novamente participar, porque a situação da advocacia da Bahia está caótica. Tanto assim, Pablo, que se registra uma inadimplência na nossa instituição jamais vista em tempo algum. 72% dos advogados está em situação de inadimplência. Eu quero falar sobre isso especificamente, até para o público entender. Primeiro, o Dinailton, eu quero saber quanto é que se paga por mês para continuar adimplente com a OAB? Qual o valor? Olha, tem uma variação, né, uma pequena variação, mas ela começa com R$ 850, se não me falha a memória. É a mensalidade, né? Ou a anuidade? Não, anuidade. Até R$ 1.000 e poucos para os advogados já inscritos depois de 5 anos. Aí por que esse assunto, esse valor, essa anuidade de entre 800 a R$ 1.000 e poucos é tão importante para a eleição? Porque pelo que eu li lá do Estatuto da OAB, só pode votar quem está adimplente. Eu acho um absurdo. E vou dizer aqui no seu programa, em primeira mão, nós vamos entrar com ação para que os inadimplentes votem, porque eu não acredito na legitimidade de uma eleição onde apenas 28%, ou vai ser bem menos do que 28% estão inadimplentes. Mas é possível que alguns colegas estejam desestimulados a votarem e votar 25%, 20% do eleitorado e eleger a direção da próxima período, o triênio da OAB. Seria uma minoria absoluta. Eu quero chamar a atenção para esse detalhe colocado por Dinailton Oliveira. Temos um pouco mais de 70 mil advogados que são inscritos na OAB na Bahia. Se você tem 30% que tem condição de votar, que são adimplentes, isso aí dá o quê? Dá 20 mil pessoas. Mais ou menos isso. 20 mil votantes autorizados para escolher a chapa. E 70 mil inscritos. E 70 mil que poderiam, em tese, votar. E agora você quer que os inadimplentes também votem. Claro, porque eles continuam advogados. Não é? Os inadimplentes continuam advogados. Então,
tu lhe o direito dos inadimplentes a escolher livremente os seus gestores num próximo triênio, eu acho isso antidemocrático, acho isso uma jogada, né, daqueles que querem permanecer no poder, porque o poder, meu caro Pablo, ele fascina a muita gente. E esse fascínio leva a querer a manutenção dele ficar de qualquer jeito, mesmo você, em determinado momento em diante, você fazendo péssimas gestões, né? Gestões que não representam os seus filiados, como essa gestão. Essa atual gestão não representa a advocacia da Bahia. Ela está fechada em um feudo, um pequeno grupo de uma elitezinha da advocacia que busca tão somente seus interesses pessoais. Quero falar também sobre isso, porque eu li no seu manifesto de campanha, eu li lá que a sua chapa o slogan é oposição de verdade. Sim. Existe alguma chapa que está fazendo oposição de mentira? Para meu entender, sim. Não é? Nós temos uma candidata que é atual vice-presidente e já foi do mesmo grupo na eleição, sob a presidência do mesmo grupo aqui, quando era o doutor Luiziano, ela também foi vice. Não é? Na verdade, há uma jogada eleitoral até de certa forma inteligente, porque Luiziana pertencia ao grupo de Saul Quadros. Quando o Saul, em 2 gestões, ele se desgastou, aí Luiziana rompe com Saul e até, inclusive, nós apoiamos por não enxergar essas jogadas de manutenção de poder do grupo. Aí ele sai candidato, em oposição a Saul, se elege e hoje eles estão juntos novamente. Então, a minha impressão é de que essa jogada quer se repetir. O Fabrício está desgastado, o grupo todo de Luiziana, Fabrício, estão desgastadíssimos, e aí sai a vice-presidente como oposição para enfraquecer qualquer tentativa de candidaturas de verdadeiras oposições, e aí sai candidata para lá na frente estão unidas novamente. Então, é contra isso que nós nos insurgimos e abrimos nossos olhos, né, para que nós lutemos por uma OAB que acolha o advogado, né, acolha os reclames sociais também, porque nos últimos 15 anos, qual a ação em favor da sociedade que você ouviu falar que a OAB intentou? É isso que eu queria também chamar a atenção para o papel da OAB na sociedade brasileira, na história da democracia brasileira e especificamente aqui no território baiano. O senhor citou os últimos 15 anos que, na hipótese lançada pelo senhor, pouco a OAB fez aqui na Bahia. Mas no mandato do senhor, na gestão do senhor, o que é que o senhor destacaria como principais avanços conseguidos pela OAB? Olha, um grande avanço que conseguimos, infelizmente, houve uma interrupção pela própria OAB, foi uma campanha que nós denominamos na época Justiça para Valer. Porque um judiciário desestruturado, onde as respostas aos reclames do cidadão não ocorram num tempo oportuno, não é poder judiciário. E traz uma violência, né, maior para o seio social. Então, nós lançamos naquela época Justiça para Valer, nós fizemos passeatas dos advogados e a população em prol de um poder judiciário estruturado. Fizemos uma representação junto ao Conselho Nacional de Justiça, que era recém-criado à época, e dessa representação, os 2 primeiros votos foi pela intervenção no Poder Judiciário da Bahia. O Nelson Jubim era o então vice-presidente do Conselho Nacional e do Supremo, pediu a suspensão daquele julgamento para buscar
um acordo porque ele entendia que uma intervenção no Poder Judiciário era uma medida muito drástica. E aí foi buscar esse apoio e conseguiu um convênio entre o CNJ e os 3 poderes da Bahia, Poder Legislativo, Executivo e o Judiciário, para que em 120 dias o CNJ fizesse o levantamento das reais necessidades do Poder Judiciário da Bahia e, após esse levantamento, os 3 poderes baixariam os atos administrativos necessários à implementação dessas recomendações trazidas pelo CNJ para a estruturação do poder. Eu digo a você que o Poder Judiciário estruturado, um jovem advogado não se submeteria a ganhar menos de R$2.000 por mês para advogar em determinados escritórios. Isso está acontecendo hoje? Acontece hoje, é corriqueiro. Um advogado formado, um advogado menos de R$2.000 por mês. Para fazer uma audiência, Pablo, eles recebem de R$30 a R$50, no máximo. É um absurdo. Com todo respeito, é um valor de um guardador de carro. E os advogados ainda não acordaram, né? Não entendem, os jovens advogados, nos parece que não entendem ainda que a ordem dos advogados pode ser o seu grande instrumento para que eles possam viver e viver bem do exercício profissional. Não é o número de 70 mil advogados que cria essa dificuldade para que você possa ganhar algum dinheiro na advocacia. A dificuldade que tem os advogados é pela falta de estrutura do Poder Judiciário, pela falta da prestação jurisdicional efetiva. É isso que falta, e se ele tivesse, pode ter absoluta certeza. Eu estou falando para você, jovem advogado, se nós tivermos a estrutura no Judiciário, você, com certeza, cada um de vocês vão ter condições de ganhar ganhar bem para sobreviver e não ficar aí recebendo tão somente menos de R$2.000 por mês. Um advogado que passou 4 anos numa faculdade, muitas vezes até faculdades particulares, fazendo sacrifício, a família fazendo sacrifício, e ele depois vai ganhar menos de 2 salários. E que muitas vezes presta o exame da ordem com muita dificuldade para conseguir ser aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil, que eu, pelo que eu acompanho, é um dos mais concorridos de todo o segmento nacional. Eu estou com o Dinailton Oliveira, que é um dos candidatos à presidência da OAB, e ainda no âmbito desse projeto que o senhor falou, de Justiça para Valer, o que o senhor está me dizendo é que naquela época, eu estou entendendo assim, naquela época, 2004, 2005, 2006, o senhor estava vendo uma crise no judiciário, que pode ser a crise que desembocou agora, por exemplo, em Operação Faroeste. Crise que está aí com desembargadores sendo afastados, com advogados sendo acusados de corrupção gravíssima. Era isso mesmo que já estava se pronunciando lá e que nesse momento está desse jeito? Olha, eu sou um homem da roça e na roça a gente sempre diz que aqueles que criam dificuldades é para vender facilidades. Né? Então, infelizmente, aquele convênio, como eu te falei, entre o CNJ e os 3 poderes, a própria ordem foi pedir o arquivamento sob o fundamento de que a então presidente do tribunal eleita para 2007, para gerir o tribunal 2007-2008, ela estaria implementando todas as necessidades para que o Poder Judiciário pudesse funcionar. Você é um jornalista premiado, né? Premiado inclusive, para minha satisfação, pela própria OAB. É verdade, um né? dos prêmios que eu recebi em 2004 foi o prêmio Barbosa Lima Sobrinho de Direitos Humanos, instituído pela OAB Bahia. Pois é, então eu tenho uma grata satisfação de estar nesse momento aqui novamente com você, compartilhando essa conversa, né? Uma conversa amena, mas uma conversa importante para que nós possamos modificar essa realidade do hoje. Né? Uma realidade onde o cidadão não tem a garantia de receber de volta os seus direitos porventura feridos. Né? Porque
Eu mesmo tenho uma ação como advogado tramitando há 31 anos. 31 anos tramitando. É um absurdo uma coisa como essa. Então, eu a digo justiça a vocês, baiana, como dizem por aí, eu sou leigo, é uma das piores do Brasil? O judiciário? Com certeza. Em qual aspecto? A estrutura do judiciário, há pouco tempo, a ministra corregedora nacional de justiça, ela diz relata que nós temos 151 comarcas sem juiz titular. 151 comarcas sem juiz titular. Isso depois de anexadas várias comarcas, extintas várias comarcas. É impressionante como nós temos um poder judiciário que não se preocupa com a nossa população. Eu posso lhe garantir, por exemplo, uma dessas comarcas extintas, eu cito sempre o exemplo de Ibitiara. Ibitiara dista quase 100 quilômetros de Ceabra. Foi extinta e todas as demandas de Ibitiara para Ceabra. A 20 quilômetros fazia parte, um outro município, Novo Horizonte, fazia parte da comarca de Ibitiara. Pois muito bem, para um cidadão que mora na cidade de Novo Horizonte, ele tem que se deslocar 120 quilômetros de ida e 120 de volta. Mas um cidadão de um povoado que dista, tem povoados em Novo Horizonte que dista 40, 50 quilômetros. Então, uma pessoa dessa tem que andar quase 400 quilômetros para ir buscar um eventual direito que ele entende que ele foi ferido, e pode ser um caso de uma audiência que nem ocorra. Então, essa a realidade. Tem menos, né? É essa a realidade que nós enfrentamos. Agora, o interessante, Pablo, é que as duas candidatas de situação, né, a atual vice e a atual conselheira federal, elas têm a proposta quase que idêntica à nossa. Quase que idêntica à nossa. Sem querer ser agressivo, né? Mas então não é sinal de que vocês podem entrar, por exemplo, num acordo, numa conversa, num diálogo? Se as propostas são semelhantes, o sinal não está evidente aí que as ideias estão convergindo para o mesmo ponto? Em tese, sim. Mas, na verdade, eu também volto a dizer, como da roça, digo, é conversa para boi dormir. Porque se elas estão há 15 anos participando do mesmo grupo político que dirige a OAB, por que não fizeram? Por que deixaram todo esse tempo a situação se agravando cada dia mais? É agora que elas vão fazer? Olha, não existe sinceridade das candidatas quando elas propõem o que estão propondo. Não existe sinceridade. Na verdade, eu acredito que elas fazem parte de um grupo da elitezinha, eu sempre denomino e qualifico de elitezinha da advocacia, que não se preocupa com ninguém. Elas se preocupam com elas mesmas. Um tema que foi debatido, aproveitando a presença do senhor aqui, eu estou com o Dinailton Oliveira, já foi presidente da OAB e é candidato a um eventual novo mandato, agora na eleição que acontece 24 de novembro. Um tema que foi debatido aqui por ambas as candidatas foi talvez uma dicotomia entre o advogado de tribunal e o advogado professor, o acadêmico. O senhor enxerga que há uma contradição nisso, que alguém falou, não, porque o advogado que vai para o tribunal vale um pouco mais do que o advogado que é professor? Não, somos todos iguais. Eu não compartilho desse entendimento, não. O advogado é advogado. A sua essência, ele pode estar ministrando cursos, né, como professor, mas ele não deixa a sua essência de advogado. Né? O advogado, para mim, é um batalhador, pode ser professor ou não, né? Mas ele é um batalhador em busca de uma harmonia social. O que nós buscamos enquanto advogados, as nossas ações que promovemos, é reaver o direito perdido pelos nossos clientes. E aí, esse trabalho, ele é responsável pela harmonia
que tem na nossa sociedade. Sem ele, nós temos a violência, nós temos os desacertos, digamos assim, de fatos na nossa própria sociedade. Vou fazer uma pergunta para o senhor que, como ex-presidente, é a pessoa talvez mais indicada para me responder. Fora o status social, é evidente que um presidente da OAB tem um status na sociedade como um representante legítimo de uma entidade de classe tão importante. O presidente da OAB ganha alguma coisa, é remunerado? Por que há um interesse? Eu vejo um interesse cada vez maior, eu vejo campanhas bem fortes, né, com comitês, com divulgação muito grande. Por que há esse interesse tão grande pela OAB? Meu doutor, eu sempre lhe digo, me desculpe até lhe chamar assim de doutor, mas eu o considero também, né, porque é um doutor da vida mesmo. Você, como jornalista, você representa essa paz social que a gente tanto reclama, porque você leva a notícia, você traz à discussão temas importantes para a sociedade, para que todos nós nos conscientizemos do nosso exercício enquanto cidadãos. Infelizmente, né, a ordem tomou um rumo, né, que nós não imaginávamos ter um dia ser tomado, até mesmo porque eu vejo ex-presidentes, todos eles, né, não faziam e não agiam em interesse pessoal ou de determinados grupos. Eles eram cidadãos abdicados, né, para trazer essa paz tão reclamada, essa paz social. Mas de um tempo para cá, é notório que os interesses que estão ali são interesses particulares. Eu não posso admitir, o presidente da OAB não ganha salário. Eu, quando fui presidente da OAB, eu tinha um escritório razoável, com vários colegas que compõem o nosso escritório. Quando eu fui para presidente da OAB, meu escritório saiu de 4 salas para 1 sala. O senhor diminuiu como... Diminuí porque eu tive que me doar à OAB. E, infelizmente, alguns colegas ainda propalavam entre meus clientes que eu estaria brigando com o tribunal, porque estava pugnando por uma melhor estruturação. Eu não briguei com ninguém, pessoalmente, não briguei com ninguém no tribunal. Agora, eu estava firme no propósito de ver o Poder Judiciário estruturado na Bahia. E aí os colegas diziam que, Dinailton, você está liquidado, porque vai perder sua ação, porque ele está brigando com o tribunal. Quase todos os dias eu recebia clientes e eu já sabia, até pela entrada, não é, do cidadão, a forma como ele entrava na minha sala, eu já sabia subestabelecimento. Aí ele dizia assim, doutor, eu vim aqui pedir o subestabelecimento porque minha família informou e não sei o que. É o subestabelecimento, diga aí o número da OAB, o nome do colega, que não tem problema nenhum. Então, eu dei vários subestabelecimentos. Mas o que nós estamos vendo recentemente, completamente dissociado dessa doação. Não é? São grupos econômicos fortíssimos, porque tem candidato aí que está dando dinheiro para candidatos a presidente de ordem no interior. Tem candidatas aí que está fazendo churrasco no interior. Tem candidato que coloca, né, um comitê que quanto deve ter custado aquilo? Então, qual realmente é o interesse dessas pessoas em se tornar presidente? Porque ser presidente é ser sacrificado, mas em prol de algo que você acredita, né? De que você se dedica. Porque eu quero ser presidente para que todos os advogados, inclusive eu, sejamos beneficiados, mas beneficiados tendo as condições de trabalho
e que desse trabalho nós possamos sobreviver. Pelo que eu converso com o senhor, estou com o Dinailton Oliveira, pelo que eu converso com o senhor, e pelo meu entendimento como jornalista, como cidadão do papel da OAB, eu percebo que o senhor tem uma visão de que a OAB tem sim um papel de ser combativa, assim, de ser oposição aos poderes estabelecidos, de injustiças sociais, a OAB intervir. É assim que o senhor entende? Com certeza, porque a OAB ela não se resume à proteção ao advogado. A proteção ao advogado é a substância mais efetiva, mas também ela tem que cumprir um papel constitucional. A única das profissões que está na Constituição é da advocacia. Então, quando o advogado se forma, ele faz um juramento, inclusive, diferenciado de todas as outras profissões, porque ele também jura ali naquele momento lutar pela justiça social, principalmente isso, além de outras, né? Ele jura fazer a defesa pela justiça social e a defesa da democracia. Então, meu caro, eu acho que a ordem ela tem que se envolver também, e nós fizemos isso, né? A ordem pulsava. Eu lembro de que aqueles vendedores ambulantes que ficavam ali fora da ordem sempre tinham uma demanda. Quando eu chegava, né, todo mundo queria conversar comigo para reclamar de alguma coisa. Então, a ordem tem que ser isso, ela tem que ser humana, ela tem que estar presente também nos problemas do cidadão do seu dia a dia. Dinailton Oliveira, candidato à presidência da OAB na eleição que deve ocorrer no próximo dia 24 de novembro. Antes de terminar, eu gostaria que o senhor, para aquela Câmara, em 30 segundos, explicasse para os colegas por que eles poderiam votar. Por que o senhor acha que Dinailton é o melhor nome para a OAB nesse triênio? Eu, na verdade, meu caro Pablo, me sinto até emocionado para falar sobre isso, porque eu entendo de que a ordem, né, tem que ter esse compromisso social e tem que ter compromisso com os advogados para que possibilite a todos tenhamos uma vida digna. Né? Não só os advogados, mas os cidadãos também. Agora, eu também temo que os desavisados, os colegas mais jovens, não se deixem enganar, e quero fazer aqui nesse minuto final, dizer aos colegas que não se deixem enganar por festinhas em varandas ou em happy hours. Não é? Ele está indo ali, bebendo e comendo de graça naquele momento, mas o resto da vida dele vai ter consequências sobre essa atitude dele que, se votar sem pensar quem será dos candidatos aquele que pode nos ajudar para a vida. Não é uma festinha naquele momento que vai resolver o seu problema. Você que está ganhando até menos de 2 salários mínimos como advogado, você tem responsabilidade. Você não pode ficar preso a essas festinhas e esquecer e votar ali, né? Porque seu chefe está mandando. O voto é livre e é secreto. Vocês têm que votar com suas consciências. Não é porque quem está... porque é pouco e ele está me dando um emprego. Você veja o pensar como é pequeno quando você age assim. Então, eu gostaria muito de que não só a advocacia, mas o próprio cidadão se envolvesse. Eu quero pedir voto, não é só ao advogado, eu quero que o advogado vote, mas quero pedir também ao cidadão para que quem conheça um advogado fale, né, sobre as nossas propostas, fale sobre essas discussões. A ordem é protetora da advocacia, mas também é um instrumento de proteção da própria sociedade. Então, é nesse sentido que eu estou aqui hoje conversando com você, Pablo, que me orgulha muito, né, de estar aqui sentado com você nesse debate franco e aberto. E estarei à disposição dos advogados da Bahia e espero
que ganhemos as eleições para que nós mudemos essa realidade a partir do próximo ano. E vamos continuar, sim, o debate sobre a eleição na OAB da Bahia, uma entidade de classe tão importante que ajuda a comunidade como um todo a evoluir. Obrigado a vocês pela companhia aqui no Linha de Frente. Voltaremos com mais debates sobre as eleições da OAB, com outros candidatos e, quem sabe, com todos juntos para poder tratar desse tema tão importante. Até o próximo encontro. Um abraço.